próximo e tão tópico, porque agora bioética a gente já causou o suficiente. Eu espero então, muita pulga atrás da orelha já no primeiro grupo de É, informações. E agora a gente vai pra escala em tempo, porque porque esses falar projetos, a gente tá falando de vida, né, gente, pensa. Então quantas semanas? São quase 40 semanas para um embrião que vira um feto, que sai um bebê, que depois ainda vai ficar mais 9 meses fora da barriga, porque não se pode gestar dentro da barriga, né, porque senão não conseguiria sair. Mas a gestação, de certa maneira, continua com esse bebê, fora da barriga. E aí, a gente tá falando de animais, né, ou humanos, né, ou mesmo se a gente for falar de plantas, essas coisas levam um tempo que é um tempo muito diferente do que a gente está vendo, por exemplo, quando a gente pensa em algoritmo, inteligência artificial generativa, processamento de dados, né, que aí a gente quer uma coisa que seja muito mais rápida. Então são tempos diferentes, são escalas diferentes, são problemáticas diferentes, enfim, como com esse tipo dizem de com o Franz Jacob, né, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, seres vivos estão amarrados pelo ser vivo é estar preso pela corda do tempo. Falando em corda, falando em estar amarrado, acho que a gente tem um primeiro exemplo muito legal, de uma pesquisadora que admiramos profundamente, que é a Nettie Oxford, arquiteta, designer, mas que na verdade jamais poderia se limitar a esses qualificadores, porque ela está explorando as fronteiras, do que é fazer e manufaturar com vida, né. E ela está justamente lidando com as questões de tempo e de escala, e esse projeto do Cine Pavilion, aqui a gente até compartilha o 1, mas já existe a iteração, que é o 2. Ele mostra muito esses 2 aspectos. Ela parte das perguntas de como você consegue colaborar enquanto ser humano com outras espécies para criar, para fazer. Nesse caso, para fazer um qual pavilhão. por Diga. que um pavilhão? Porque ela é uma arquiteta de formação. A gente tá falando de uma escala, né, porque todo mundo está muito interessado em entender como que a gente faz uma construção mais biossustentável, né, como que a gente faz esse material de construção civil, que é o concreto, enfim, são os ferros, essa argamassa, né. E aí ela tem esse comentário, né, que ela fala assim: "Na arquitetura, quando você pensa em uma coisa que dá resistência, suporte, você pensa em concreto. Quando você pensa numa coisa que muda, né, a visualização, a opacidade, você pensa em colocar vidro. Quando você pensa numa coisa de conforto, né, no sofá, não vai fa geralmente você não faz um sofá de concreto nem de vidro, você pensa em fazer de estofado, né, de espuma, e aí ela fala que na natureza, né, a gente não tem diversidade de materiais, não são muitos materiais. O que muda são as geometrias desses materiais, né. E aí, por que não ter um material que a gente conseguiria, né, ter estrutura, né, diferentes opacidades, ou mesmo, flexibilidade, né, pensando no tecido. E aí o que ela tenta é olhar para o que existe na natureza, né, que aí vem esse projeto, um desses projetos de cocriação, né. E curiosamente, né, pensando na escala arquitetônica, né, como você traz, os agentes dessa escala estão numa escala muito menor, né, se você parar pra pensar. Esse pavilhão foi feito com bichos da seda, né. Eu acho que tem tanto, olhando para esse projeto, o aspecto, obviamente, da materialidade, com o fato de que esses bichos da seda, eles tecem o seu casulo com um único fio de seda, então toda a estrutura do casulo é um fio contínuo, né, tem fios que chegam a 1 quilômetro ou mais de comprimento, tecido ao longo de vários dias por esse bicho. Na indústria têxtil, o que acontece é que geralmente esses casulos são pegos e são fervidos com as larvas vivas lá dentro, para que esses fios se soltem e depois eles vão ser tecidos. É inclusive parte desse manifesto que ela faz, né, ao invés de você ferver o bicho pra pegar o subproduto que ele tá te gerando, você põe ele para cocriar com você, que é exatamente a ideia desse pavilhão. Então, em cima dessa estrutura foram colocados, um rebanho, como eles chamaram, de mais de 6.500 bichos da seda, em cima de uma estrutura já montada de polígonos e com alguns fios de seda já trançados e para eles tecerem em cima. E aí tem muitos aspectos interessantes, né, porque eu acho que por conta desse projeto, que, né, olha só, é um projeto que veio da arquitetura, do design, parte da escala arquitetônica, usa esses agentes biológicos
E eles fizeram um mapeamento que acho que nunca tinha sido feito antes, eh, do padrão com que esse bicho tece, né. O que gera implicações provavelmente para os biólogos e ecólogos que estudam esse animal, porque o nível de detalhe com que eles mapearam e parametrizaram é incrível. Eles colocaram sensores de movimento na cabeça das larvinhas para acompanhar o movimento que elas fazem fazendo casulo, por exemplo. E aí eles pensam no pavilhão, que inclusive está na versão 2 do projeto, em que, como esses animais eles são orientados por temperatura e luz, o pavilhão vai mexendo de acordo com o local da estrutura em que você quer que eles se concentrem e que eles teçam uma maior densidade de fios. Então você consegue padrões ou, por exemplo, vazados e tecidos contínuos, dependendo da temperatura que você regula na sala e da posição do pavilhão em relação à luz solar. E aí você começa, tem comportamento animal, tem design paramétrico, tem arquitetura, tem fabricação digital, você tem ecologia, tá tudo aqui. Eu Eles aconselho ir direto no site dela e acompanhar vários dos outros projetos que ela está envolvida, que inclui também biomateriais. A gente pegou este projeto específico aqui nesse contexto, mas poderia se pegar quase todos os trabalhos da Dani Oxmus para sim. explicar aqui, né, para se inspirar por eles e para explicar um pouco aqui do campo do biomaker. É. E partimos para o nosso terceiro eixo, conforme a gente tá dividindo aqui mais didaticamente, a mentalidade e comunidade. Porque é isso, né, fazer com o bio, geralmente implica fazer em comunidade. E aí existe inclusive uma grande comunidade se formando, e já formada na verdade dentro do faça você mesmo, o community bio, como se diz em inglês, o bio comunitário, iniciativas que alguns chamam de ciência cidadã, por exemplo, ou ciência comunitária. Você começa a ter vários termos que vão surgindo para darem conta dessa ideia do que é a mentalidade, o que você precisa em termos de pessoas para esse fazer com o bio ser possível. Ó, por E exemplo, né, se a gente pensar, eu e o Eduardo Padilha, a gente se encontrou numa dessas comunidades, né. Então era um tá, momento dentro de um Fab Lab, em que várias pessoas de várias áreas diferentes, então, na ciência, arte, design, engenharia, que convergiram para o interesse de fazer máquinas abertas, na ciência aberta, projetos, um lugar de troca. Então, na época, acho que a gente ainda praticava o termo mais próximo de biohack, toda essa ideia do que eles chamam de Open Wet Lab, que seria o uhum, laboratório molhado aberto. E aí dentro disso, porque assim, a gente tem a academia, né, como um extrato social que produz ciência e que cujo foco é a publicação, né, mas aí também esses lugares que são mais experimentais, são mais abertos, eles estão menos, vamos dizer assim, regulados ou menos presos, né, aos protocolos das instituições, ou do meio acadêmico, né, eles não estão nem dentro, a gente não está nem dentro de uma instituição privada, farmacêutica, nem dentro de um instituto de pesquisa formalizado. Então, é uma oportunidade quando a gente, né, navega por essas comunidades ao redor do mundo todo, de inclusive encontrar pessoas que estão no meio acadêmico, encontrar pessoas que estão no meio privado, mas com mais flexibilidade para projetos, pensamentos, ou mesmo formas de documentação que não necessariamente é uma publicação, né. não, exatamente, é verdade. Nós só estamos aqui agora porque nos conhecemos no contexto de uma dessas comunidades, né. Nesse sentido, acho que o Manu Prakash ele é um caso bem interessante, inclusive de alguém que está nesses 2 âmbitos, né, Lina, nessa chancela acadêmica, que ele é um pesquisador da Universidade de Stanford, tem todas essas credenciais, ele vem da engenharia, tá dentro de uma instituição reconhecida, mas o que ele faz, primeiro que ele se propõe a resolver problemas de design do mundo real, e o que ele faz reverbera muito nesses outros espaços, nessa comunidade. O Mano Prakash tem essa questão, um dos principais eixos de pesquisa dele é o que veio a ser chamado laboratório de papel, conforme a gente pode dizer, né. Ele parte dessa pergunta do que é o mínimo que você precisa para um equipamento de laboratório, o máximo que você consegue simplificar o equipamento de laboratório, inclusive a ponto de não precisar nem de energia elétrica. E ele parte de casos muito específicos. Por exemplo, a pergunta que motivou a geração do primeiro exemplo que a gente vai mostrar, que é o Foldscope, como fazer um diagnóstico de malária, por exemplo, no interior da Índia, num lugar em que não há nem
energia elétrica. E ele tem um exemplo muito legal de uma das viagens de campo dele, que ele vai no laboratório, um laboratório de análises clínicas, tem vários técnicos ali da área da saúde, e ele vê que o peso da porta é uma centrífuga. Ele fala: "Por que que vocês estão usando a centrífuga como peso de porta?" E é uma centrífuga que estava funcionando. E aí eles falam: "Aonde a gente atende e o que a gente faz, assim, isso aqui não adianta. A gente tem lugar que não tem nem eletricidade. Ela é mais útil como peso de porta do que como centrífuga para eu fazer uma análise de um exame de sangue." E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né. E aí, situações como essa, né, motivaram esses 2 exemplos, por exemplo, né, um deles é o Foldscope, que é um microscópio de papel, e a Paperfield, que é uma centrífuga de papel. Então são 2 equipamentos que, num laboratório convencional, tem um preço alto, e aí um ano pra cá, acho que no teu grupo de pesquisa chega nesses 2 equipamentos que eu acho que são especialmente emblemáticos, porque, pra quem não tá familiarizado com esse mundo do laboratório, são 2 dos equipamentos simplesmente mais utilizados em qualquer laboratório que você vai lidar com substratos biológicos, um microscópio e uma centrífuga. E são, inclusive, muito caros. Geralmente existe uma dificuldade de acesso muito grande. E ele chegou em designs feitos de papel, totalmente funcionais. No caso do Foldscope, ele é baseado na ideia do origami. Então você corta essa estrutura em papel e consegue montar um microscópio. E ele tem uma lente bem pequenininha, que é uma bolinha de vidro, e eles mostram que chega a um aumento de mais de 1000 vezes, dependendo do caso. E você consegue ver, por exemplo, parasitas dentro da célula sanguínea com a mesma resolução que você veria num microscópio de milhares de reais. E no caso da centrífuga, você consegue fazer, por exemplo, um hematócrito, que é um exame de sangue para ver se você tá anêmico. E aí você coloca um pouquinho de sangue num tubinho bem fininho, e ele se inspirou naqueles brinquedos de puxar, não sei como a gente chama isso, tinha um nome em português, enfim. Você tem 2 pessoas, aí você puxa, brinquedos baseados em corda, na Índia também, cita um exemplo de um brinquedo assim, que é muito comum. E aí ele desenvolve inclusive as equações físicas para chegar no nível de rotações por minuto necessário. Então são projetos bem interessantes. Ele tem esse projeto agora que ele chama de 1 milhão de microscópios vou pôr 1 milhão de microscópios na mão de 1 milhão de pessoas ao longo do mundo nos próximos anos. Eu não lembro qual que era a deadline dele, mas no sentido de empoderar essas pessoas, né, essa questão do senso de comunidade, a mentalidade que está por trás dessa ideia do acesso aberto. E aqui só em defesa do papel, né, gente, porque trabalhando no laboratório de fabricação digital, que a gente fala: "Ah, vamos fazer o quê? Uma impressão 3D, vamos fazer o quê? Um corte a laser", tem vários maquinários ali, a gente trabalha com materiais muito plásticos, madeira, né, acrílicos. Eu sou uma grande defensora do papel. Se você parar e pensar, assim, ele é um material acessível, ele tem uma versatilidade, né, porque você tem muitos papéis, ou dependendo da engenharia que você já viu ali um papelão, por exemplo, para ele chegar no estado de papelão, ele tem aquelas ondas, né, e aí aquelas ondas, dependendo da né, cria um sanduíche, e aí você consegue gerar resistência. Um pouco aquilo que a Mary Oxman comenta, né, de como materiais podem ser como é que você pode usar o mesmo material e só mudar os parâmetros para que ele possa ter estrutura, diferentes opacidades ou mesmo ser flexível. Eu acho que para mim, eu sou uma para quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonada por papel. Eh, e aí também eu acho que tem uma coisa meio poética, né, faz parte de um livro, né, quando a gente pensa assim: "Vou escrever uma coisa, vou escrever uma carta, vou publicar um livro impresso", tem uma história do papel, assim, que ela traz uma aura que ao mesmo tempo que ele é um material muito ordinário, né, também traz uma coisa assim, né, nossa, publiquei um livro, né, traz um valor, enfim, só para fazer aqui a minha apologia ao papel. Eu não sei se daria para a gente fazer todos os projetos, né, todos os maquinários de um laboratório de papel, mas é alguma coisa também que assim, parece que a gente consegue em qualquer lugar do mundo, né, tipo E se a gente pensar que a evolução da ciência da natureza, pelo menos, ela veio necessariamente de uma evolução de hardware, até você chegar nesses ápices, tipo um acelerador de partículas, o máximo de hardware, complexidade, todo tipo de material necessário, e metais, e minérios. E aí então a ideia, a noção se difunde, né, de que a ciência de ponta, implica hardwares mirabolantes.
Então eu Mas se realmente você acho prático, né, você é, volta para o papel, por se você exemplo. pensar, por exemplo, o origami, ele só tem 2 coisas, a dobra dele, que a gente chama de vale, né, que é a dobra para baixo, e a dobra para cima, que é a montanha. Só que esta ideia do origami é uma ideia que as pessoas têm usado, principalmente em engenharia, quando a gente manda uma sonda espacial e a gente quer uma estrutura que ela cresça, né, então eles começaram a fazer essas estruturas que são, possíveis de serem dobradas como origami, e aí você lança elas, e aí elas conseguem, no caso, gerar ali várias, superfícies. Tem gente que faz isso com painel solar, tem gente que faz isso para microcirurgia ou pequenos robôs, ou quando manda sonda espacial para a estrutura ser leve, mas depois conseguir, né, vincular ela em alguma estação espacial. Então a ideia, olha só que interessante, né, um material gerou uma linha de raciocínio, gerou todo um modelo mental que é: eu posso dobrar esse material, e aí agora ele está sendo refeito o modelo mental de dobrar o papel em outros materiais. Se você pensar no microscópio, acho que ninguém nunca pensou em fazer ele com papel primeiro. Sim. Mas assim que você chegou no estado que você desenvolve uma mentalidade que é, 1000 vezes a ampliação de uma coisa porque passa por um vidro, que é uma lente nada mais é do que um vidro especializado. E aí eu consigo criar toda a estrutura porque não de papel, qual que é a forma mais simples, qual a forma que eu posso reproduzir em qualquer lugar do mundo, com pouco material. Mas curiosíssimo esse exemplo da sonda, né, rocket science inclusive é o exemplo do que é de ponta a ponta, e aí você tem toda uma engenharia de materiais, assim, de campo, e aí é isso, a materialidade pode até evoluir, você vai ter o melhor semicondutor, você vai ter todo tipo de novo material, mas aí você volta para princípios tão simples quanto do origami, por exemplo, para lidar com aquele material especialíssimo, gerar, né, que é o que há de mais inovador em termos de engenharia de materiais. Eu acho bem curioso. Porque eu acho que no geral quando a gente está indo para o Fab Lab, né, ou um laboratório de fabricação digital, o makerspace, a gente não está só interessado em máquinas e materiais, eles constroem um tipo de modelo mental que você passa a pensar em função daquilo. Uhum. Então assim, quando, né, o nosso cientista aqui olhou para o brinquedo de criança e falou: isso gira sem eletricidade", mas ele já tinha a referência de uma centrífuga que precisa girar, ele conectou essas ideias, né, que é a Uhum. definição de criatividade. Então, uma experiência de um material, uma experiência dentro de um laboratório de fabricação digital ou de um laboratório de biológico, e aí ele vai cruzando, né, os conhecimentos dele e vai propondo, é assim que as ideias nascem, né.